Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Com provocação, vou falar com um esquerdista hoje. Jorge Moura, pré-candidato. Não, já é candidato? Já foi. Já é candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo além dos outdoors. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos dar uma provocada nesse debate, né? Diz que o ditador bom é quando o ditador é ele, né? A ditadura boa é quando o ditador sou eu. Com Aí certeza. Todo mundo quer, né? Além dos outdoors. Diretamente aqui do Criação, começa mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Agradecendo sempre a Pureza Filmes, que está aqui presente, fazendo toda a técnica e possibilitando que eu esteja aqui falando esse monte de besteira que eu vou falar para vocês. Começando com os nossos patrocinadores. Nós estamos com a Eficaz Mídia, que é a agência que cuida de todo o mobiliário urbano de Bauru e Agudos e possibilita você fazer a sua campanha offline nos pontos de ônibus, de todos os pontos de ônibus de Bauru e Agudos. E FACOP. FACOP é a faculdade do Centro-Oeste Paulista. Na FACOP você faz odontologia no período noturno, que é um diferencial, que você pode trabalhar e estudar à noite, além de mais de 50 cursos de pós-graduação. A FACOP está aqui do nosso ladinho, no Distrito Industrial de Piratininga. Dito isso, vamos conversar com o Jorge Moura. Jorge, pré-candidato a deputado federal. Você foi candidato a prefeito nas últimas eleições, né? E agora, você acredita que você pode ser eleito? Salve, Ed. Olha, nós temos boas chances e passou da hora de Bauru ter realmente um representante da região que não só representa a nossa cidade no Congresso, mas representa as pautas progressistas que nós vamos precisar construir e reconstruir no próximo período. E nós temos chance, sim, de ser eleito. Nossa candidatura hoje está colocada com uma musculatura muito maior do que a de prefeito. E se eu não tiver esperança de ganhar as eleições, não estava nem disputando, né, meu velho? Certo. Esse programa é feito de provocações. Então, porque Bauru tem muitos candidatos, né? Normalmente vem cada partido, todo mundo quer uma fatia da cidade. Então, o partido X lança um candidato, o outro partido lança também. Tudo para colher alguns votos aqui. E Bauru tem um deputado. O Bauru tem um deputado que foi extremamente votado nas últimas eleições. Tem espaço para outro deputado? Ou você vai se combater? Vai sair um só, daí dessa briga tem que sair um só. O Ed, Bauru tem hoje 279 mil eleitores. Uhum. Tem eleitores suficientes para nós termos representação de verdade, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Bem verdade que o último deputado federal eleito aqui teve quase 90 mil votos só na cidade de Bauru. Mas bem verdade também que não dá para a gente depender de um deputado que, na hora de votar a favor das reformas do Bolsonaro, que tira direitos dos trabalhadores, ele vota com o governo. Por exemplo, a reforma da Previdência. Né? Então aí aparece umas fotos bonitinhas, trazendo um chequinho de 10 mil, 100 mil, 200 mil para a cidade, mas indiretamente a reforma da Previdência tira milhões e milhões de reais da cidade indiretamente, porque são pessoas que deixam de se aposentar e estão fora desse sistema de segurança do Instituto Nacional de Seguridade Social. Então é muito louco. Acho que a questão das eleições, ela vai para além disso. Muitos candidatos se colocam porque querem ser candidatos a vereadores na próxima eleição, querem estar no jogo, no tabuleiro político, e nossa candidatura não. A gente quer chacoalhar esse tabuleiro, nós queremos ter novas representações, uma nova classe política que faça o enfrentamento de tudo que a gente tem de mais retrógrado que o Bolsonaro trouxe, e nós acreditamos que esse representante sou eu. Não é nenhum dos outros candidatos que estão aí. Todos os outros candidatos, tirando a companheira do PSOL, são candidatos de direita. Mas o Agostinho, que é de quem a gente está falando, que é deputado federal, ele está num partido que fez federação com o PT. Sim. E a grande rejeição que ele sofre em Bauru é porque dizem que ele é de esquerda.
E aí como fica? Dizem que o PT é comunista também, rapaz. Você vê que loucura? Não é? Nós temos no nosso estatuto, né, que a gente defende o socialismo democrático. Mas o combate não é ao Rodrigo ou não. Eu acredito que as contradições do Rodrigo, elas não contribuem para a gente ter um representante do qual quem vota pode confiar. Por exemplo, boa parte dos progressistas que elegeram o Rodrigo, né, que é uma pessoa que nós somos colegas, a gente tem uma boa relação, mas não tem uma política bem definida. Por exemplo, já transitou pelo PV, pelo PMDB, agora está no PSB. Eu tenho mais de 20 anos filiados ao mesmo partido. Então, uma das coisas que eu tenho é coerência. Então, quem gosta ou não gosta, tem motivo para gostar ou não gostar, mas sabe que o que eu vou defender e representar não vai mudar de lado a depender dos ventos para onde sopram. Então, acho que isso é uma diferença importante. Então, o que você tem a oferecer, principalmente, tem outras coisas, claro, ideias, mas para o eleitor é uma consistência ou uma definição clara do lado. E que independente de quem será eleito para presidente ou governador, você ficará do lado das ideias progressistas ou ditas de esquerda, é isso? Exatamente isso, Tá. sem titubear. Eu sei muito bem o que eu represento e o que eu tenho que defender. Hoje nós temos uma situação extremamente grave no país, extremamente grave. Né? Muitos que chamam de esquerdista e etc., no debate político, falam que caso o governo Lula seja eleito, o Brasil vai virar uma Venezuela. Mas nós já estamos pior do que uma Venezuela. Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, em fila de osso. Né? E essa política não dá para defender dentro do Congresso Nacional. Então, tenho certeza que, caso eleito, nós teremos um mandato que não vai ser de amigos, vai ser um mandato da cidade para defender políticas que melhoram a vida das pessoas. Entendi. Jorge, eu gosto muito de, principalmente quando eu converso com político, entender como que chegou até aqui. Por exemplo, assim, quando eu tenho pessoas próximas a mim que falam que vão para a política, o meu primeiro conselho é não vá. Tá? Não vai. Nossa, você vai arrumar um monte de inimigo desnecessário. Vai fazer churrasco, sabe? Não vai para a política. Eu quero entender. Como que é a sua vida? Você é bauruense, você nasceu aqui, como foi sua infância e onde que deu start para a política? Entendeu? Antes, só para não perder o seu gancho. No churrasco, é difícil a gente criar inimizade. A não ser que rola uma jogatina, né? Sim. Isso não é difícil. Não, todo mundo comendo carne, tomando cerveja, escutando boa música. A gente não briga. Na política, você tem que se posicionar. E aí, quando se posiciona, você cria realmente inimizade para quem não sabe tratar a diferença, né? Mas eu sou nascido em Bauru, nasci na maternidade de Santa Isabel, nasci em 24 de julho de 80, estudei na EMEI ali de Santa Terezinha, no colégio do saudoso professor Duda, e me formei em Direito na IT. Sempre quis ser advogado. A IT é aquela que tem uma torre Eiffel? Isso, essa mesmo. A primeira faculdade de direito privada do país. Decreto assinado pelo Getúlio Vargas. Ah, é? Muito legal. E ter o ministro do STF novo aí formou lá, né? Formou lá. Vixe, esse é um prejuízo. Essa é uma lembrança que você não precisava ter agora. Mas sim, é uma honra ter um ministro do STF, independente das posições religiosas dele, que ele chegou lá por isso. Mas e aí entro na faculdade de Direito daí, eu sempre tive certeza que eu queria ser advogado. Eu sempre pensei que eu tinha uma tarefa de falar na defesa do direito das outras pessoas. E quando entro na IT, conheço o movimento estudantil, vou participar do movimento estudantil, aí fui eleito ser presidente do Centro Acadêmico 9 de Julho, aí fui reeleito, fui eleito diretor de políticas educacionais da UE, da União Estadual dos Estudantes, e da Federação Nacional de Estudantes de Direito. E no início de 2000, conheci, dentro do movimento estudantil, o Partido dos Trabalhadores, o partido que eu sou filiado até hoje. Mas acredito que o que sempre me moveu, em que pese a política seja muito difícil, Ed, é muito difícil. O que sempre me moveu foi sempre a necessidade, eu acho que a mesma necessidade de ser advogado, de representar alguém e de tentar fazer alguma coisa por aquele que você representa. Eu acho que isso é o que me move. Né? Tanto que eu não sou assessor de ninguém, não recebo nada público de ninguém e nunca fui.
vivo do meu trabalho, vivo da advocacia e faço política por tesão, com a essência da palavra tesão, do que me move fazer, do que me dá prazer, porque eu acredito mesmo que o mundo pode ser muito melhor, eu acho que eu tenho a contribuir nisso. Entendi. E mais assim, foi no movimento estudantil, então, que você... Movimento estudantil. Olha lá, tá vendo o pessoal reaça? É ali que eles captam jovens, ó. No movimento, eles ficam jovens, jogam umas ideias lá de comunismo na cabeça dos jovens, aí vai tudo pro PT depois. É isso daí. Brincadeiras à parte. Vamos lá, mas você foi candidato a que primeira vez, assim? Você conheceu o PT. Beleza, se filiou ao PT. Se você é filiado a partido político, tem muita gente que é. Inclusive porque tem um parente que é... assina aqui pra mim porque eu preciso de gente lá pro partido. Ser filiado é uma coisa, ser candidato é outra. Quando foi a primeira vez que você foi candidato? Foi em 2008 que nós decidimos, nosso grupo político, que é um coletivo mais amplo, decidiu que nós tínhamos que disputar a institucionalidade. Tinha que parar de fazer política nos movimentos, porque eu sempre tive uma relação muito forte com o movimento de luta por reforma agrária, de luta por moradia, movimento de direitos humanos. E chegou um momento que a gente falou, olha, todos esses movimentos têm limite, a gente precisa ir para a institucionalidade para fazer isso para o conjunto da sociedade. E aí foi no ano de 2008. Nós tivemos uma participação muito, muito boa. Foram 1.115 votos, ficamos na suplência do nosso partido. E aí depois disso, a gente reavaliou, eu fui construir a minha carreira, o meu escritório, para não depender de nenhum mandato e não poder ser cobrado no que para mim é muito caro, que é nas minhas posições. Certo. Legal. Aí depois você, 4 anos depois, veio a prefeito, é isso? Não, rapaz, depois de 2008, nós ficamos até 2020, que foi as eleições de prefeito, certo. Então mais de uma década, foram 12 anos eu só advogando e militando nos movimentos sociais. Ah, tá, você deu uma pausa ali. E aí depois você veio candidato a prefeito. Em 2020, candidato a prefeito. E agora candidato a deputado federal. Então, três eleições. Desafio bruto. Tá pouco ainda. Tá pouco. O Lula foi mais perseverante que eu, né? Agora, vamos lá. Você é candidato a deputado federal em Bauru. Você tem dobrada aqui em Bauru? Temos. Aqui em Bauru, nós vamos dobrar com a candidata nossa daqui, que é a Estela, certo. Que é vereadora hoje, e com mais uns 8 candidatos da nossa chapa do PT. Uhum. Eduardo Suplicy, Marcialia, são alguns. Certo. O Eduardo Suplicy é candidato a deputado estadual? Deputado estadual. Caramba. Que coisa, Você né? viu só? Vai fazer. E você acha que você precisa de quantos votos para se eleger? Essa é uma conta difícil de fazer. A última eleição que a gente toma por base, que foi a eleição de 2018, o último candidato que foi eleito na chapa do PT foi com 67 mil. Então nós avaliamos que é algo em torno disso. Entendi. Pô, não é impossível. Para Bauru é bem possível. Desde que tenha musculatura. Né? Isso. Tenha musculatura, gente, na política entende-se dinheiro. Tá? E pessoas. Política é feita de 3 coisas, né? Dinheiro, pessoas e marketing. Jorge, me fala assim, beleza, você é candidato federal pelo PT de Bauru, pelo PT. O que é a sua plataforma? O que você está falando para as pessoas na rua? Ed, a primeira coisa que nós precisamos combater, que não foi construída desde o golpe da presidenta Dilma, que inicia-se em 2013 com aqueles movimentos de junho, que são legítimos, mas foram cooptados pela grande mídia. Né? E aí, a partir dali, começa-se a criar... Foi a esquerda que criou aqueles movimentos, depois o cachorro virou contra eles. Né? O cachorro o poste mijou do cachorro. Na verdade, tinha-se um grande movimento nacional na época. Você lembra a eleição do Aécio Dilma? Aquelas, né? 20 centavos nunca custaram tão caros. Então, a gasolina chega a 7, ninguém reclama, né, rapaz? Mas você vê que loucura? É isso. E aquela eleição que teve o Aécio, uma coisa que marca, eu acho isso muito importante. Termina as eleições, ali foi a primeira eleição depois do período democrático. Que o derrotado não aceita, né? Não reconhece. O Aécio vai no primeiro pronunciamento e diz: não reconhecemos, pediremos a recontagem e não vamos deixar você governar. A partir daí, tudo que foi feito
que a Dilma fez, inclusive, acenando para banqueiros, acenando para o setor financista. Levi. Pois Meu é. Deus do céu, cara. Justamente. Mesmo esses acenos não foram absorvidos pela elite brasileira. E aí vem 2013, golpe, etc. E aí nasce uma outra sociedade que a gente não sabia que existia. Eu até estava conversando aqui fora e disse, esse povo existia, mas estava escondido numa caixinha. Sim. Nasce a sociedade do negacionismo, nasce a sociedade odienta, nasce a sociedade que quer matar o diferente. A exemplo disso, todas as disputas PT e PSDB que foram duríssimas. O limite da violência foi uma bolinha de papel na cabeça do Serra, que ele foi fazer tomografia. Sim. O limite da agressão era chamar o Alckmin de picolé de chuchu. Hoje o Alckmin, inclusive, está na nossa chapa. Né? Então, hoje o que a gente vê é uma construção raivosa, odienta, de negacionismo, o que nós passamos pelo Covid, que isso precisa ser combatido. Uma das primeiras coisas que eu vejo que é uma tarefa de um nosso eventual mandato é fazer essa luta duríssima dentro do Congresso para poder varrer tudo que nós tivermos de resto fascista ainda que esse governo vai deixar. Não é possível alguém, como aconteceu no impeachment da Dilma, usar o microfone da tribuna, né, e vangloriar um torturador que estuprou mulheres durante a ditadura. Isso não é normal. Não é normal na sociedade brasileira, não é normal em nenhuma sociedade. A Alemanha execra o período que nós tivemos do Hitler com os judeus, o Holocausto. Aqui, esses malucos batem palma. Isso é impossível. Então, um mandato parlamentar não pode ser água com açúcar. Ele tem que se posicionar e fazer defesas de direitos que são caros para a sociedade brasileira, como a defesa pela vida. Né? E, além disso, um ponto muito importante. Vai lá. Que é um ponto que nós vamos lutar muito para isso acontecer, que é a única forma de tirar o Brasil da onde ele está inserido, que é a taxação das grandes fortunas. Então, isso é uma questão extremamente pontual que nós vamos levar para o Congresso, e aí vai depender, obviamente, de uma articulação. E o outro é a taxação dos lucros e dividendos dos acionistas e do sistema financeiro nacional. Os bancos, nós temos que morder o bolso dos bancos. Mas o PT tirou isso do programa de governo dele. Mas eu, dentro do Congresso, vou defender que a gente aprove junto Quem aos colocou deputados. isso foi o Ciro Gomes. No do Ciro tá. No nosso fala da taxação de grandes fortunas e dos lucros e dividendos é uma outra abordagem, porque não depende, obviamente, do executivo, né? Também é uma coisa que não dá O jeito que você tá me falando, você tá... E eu achei que é uma vertente que tá acontecendo com todos os candidatos do PT, é federalizar as eleições. Assim, e as pautas municipais? Assim, Putz, porque Ed, tem as pautas do pessoal aqui de Bauru. Não, mas é justamente isso. Da região, entendeu? Você quer ver um exemplo? Ó, nós tivemos aqui na vice-prefeitura, no governo do Rodrigo. Certo. O governo do Rodrigo recebeu, por interlocução do PT a nível federal, ele recebeu quase 4 bilhões de reais. Foi um período que mais Bauru teve dinheiro. Pô, não resolvemos problemas estruturais seríssimos da cidade, como, por exemplo, a drenagem do Vitória Régia. Né? Ali passa um ribeirão, quando chove, todo mundo sabe o que acontece. Não resolvemos um dos problemas estruturais, porque não tinha projeto. Conseguimos, para a estação de tratamento de esgoto, a fundo perdido, cara. Bauru não tem que pagar. Quase 180 milhões de reais. Tá caçoeira ainda. A incompetência é tamanha que ninguém terminou aquele troço até hoje. E passou, 2 ambientalistas, né? E agora o atual executivo municipal, e ninguém termina. De pura incompetência. Na minha avaliação, um mandato de deputado federal, ele não serve para comprar, entre aspas, né? Para comprar apoio político a troco daqueles cheques que todo mundo tira, né? 200, 100, 150 mil. Nós precisamos de um deputado que ele consiga capitanear a discussão regional. Precisa unir as 39 cidades da nossa região administrativa e nós transformarmos a nossa região muito melhor e mais desenvolvida, por exemplo, do que nós temos a região de Ribeirão de São José do Rio Preto. Por que isso não acontece? Porque os nossos representantes daqui ficam preocupados com a política pequena, né? De troca de apoio pelo cheque que eu trago. A política pequena assim. dá voto. Dá.
Dá voto. Talvez por isso que eu não tenha sido eleito ainda, tá vendo, rapaz? Pode ser. Você vai lá na minha cidade, que é Mineiros do Tietê, você vai lá e fala assim, qual deputado você vai votar? Vou votar em fulano, ele deu a creche. Daí, vou votar em cicrano, esse postinho aqui foi ele que mandou. Então, a qualidade do parlamentar no interior é medida pelo tanto de recurso que ele conseguiu para a cidade e não pelos posicionamentos que ele teve na Câmara. E posso te dar Ponto. E posso te dar um exemplo, então? E aí quando eu digo, hein, que nós não temos representante e nós não temos um deputado federal da capital que vem aqui e entrega a creche lá em Mineiros do Tietê, 300 mil reais, tá aqui a creche, Ed, para você. Tá bom. Trouxe 300 mil aqui, consegue só meia dúzia de votos. Sabe quanto esse cara leva, por exemplo, para a base eleitoral dele? Para a base eleitoral dele, tipo 20 milhões, sei lá. De emenda são quase 70, se salvo engano. Então, resumo, é aquele quadro que tem, né, do início da... Mas você sabe como ele distribui, por que ele distribui esse dinheiro assim? Não, aí depende de cada mandato, né? Cada mandato tem só... Pela quantidade de voto que ele teve. Mas você tá aqui sendo eu tive- generoso, viu? Você tá sendo generoso. Não eu é. avalio que não tem nem esse cálculo, viu? Não, o pessoal acha Tem que nem esse deputados são uns monstros e não sei o que lá. Mano, sabe o que deputado quer? Voto. Só isso. não. Então ele vai lá assim, Mineiros me deu 100 votos. Vou mandar 300 mil Mas- lá. Bauru me deu 30 mil votos. Vou colocar uns 5 milhões aqui, 6 milhões. Mas você tá sendo generoso. Eu não acredito nem nesse raciocínio. Não. Não acredito. Qual o raciocínio? então? O raciocínio é aonde eu tenho apoio político e que faz a interlocução com o mandato. E aí não é Mineiros. Com certeza. E aí não é Mineiros. Então, por exemplo, o deputado X tem o Ed de assessor na região de Bauru. O Ed, quantos votos nós conseguimos na região? X voto? Ele nem faz cálculo de emenda. Se você tiver uma capacidade de interlocução com o mandato, ele pode arrumar alguma emenda. Se não, mas meu irmão. pelo voto futuro. Ué? Vendo o voto futuro. Eu sei que o assessor passa lá na cidade e fala assim, viu, você consegue fazer uns votinhos aqui pra você? Eu vou arrumar pra você uma ambulância. Aí o cara fala assim, não, eu consigo fazer uns 200 votos. Então vou mandar uma ambulância aí, você faz propaganda aí do deputado pra mim. Fechou, deu as mãos, tudo isso. certo. Só que aí que nós continuamos com qual política no interior? Então, nossa, nenhuma, né? Não A tem política de vira-lata. É. Né? De ficar virando o resto do que os outros passam por aqui e deixam. E aí esse é o desafio da nossa candidatura. Tem outro deputado federal aqui. Eu tinha esquecido, não É tem um só. verdade. Tem 3 aqui, deputado federal. Tem o Carlos Sampaio do PSDB, que está sitiado em Bauru, né? E tem Mas Sampaio não está com mandato territorial aqui, né? O capitão Augusto Rodrigo, o sim. Capitão Augusto tá. E o Carlos Sampaio tava aqui tinha o gabinete dele aí na Duque. Ah, tô sem o telefone aqui. Tá não tá na Duque o Carlos Sampaio? Tava aí. Mas acho que ele não tem domicílio eleitoral em Bauru. Acho que ele tem escritório, mas ele não tem domicílio eleitoral aqui. Vai ter 3 dobradas aqui na Ele? região. No Vai. estadual. Tá aqui. Tem outros assim. E extremos, né? Completamente. Com você principalmente, do outro lado. Qual que é Capitão a- Augusto, ele é presidente. Não é presidente que fala. Líder da bancada da bala. Olha que benção. Não é bancada do livro, é bancada da bala. Bancada da bala. Mas, ô Ed, eu acho que o grande desafio, cara, sendo bem franco, de uma eleição, ela não é só ganhar e perder. Óbvio que você entra para ganhar uma eleição. Né? E a gente acredita muito que essa eleição é possível. Tá? Acreditamos muito. Né? A gente nós temos um tamanho hoje quase 8 vezes maior do que a eleição de prefeito. Então, assim, a gente está com uma capilaridade muito, muito, muito grande. Mas a eleição ela é um processo de acúmulo. É o que você traz para esse debate. Né? E eu acho que, inclusive, o papel dos novos políticos, se é que assim nós podemos dizer, é construir política de uma maneira diferente. Não dá mais. Ninguém aguenta falar de política. Não aguenta por quê? Porque é sempre a mesma chatice, é um saco. Quem que quer ficar falando com aquele cara de terno azul, fala empolada, e ele dizendo, fica tranquilo, vai dar tudo certo para sua região, nós vamos ver. O deputado de fora, né, passa correndo por aqui, agenda de meia hora, dá uma entrevista na Xingu, bate nas costas de 2, 3, toma um café no Franz e pica a mula para mais o cara. Não sabe a realidade da região. Deixa eu fazer uma crítica. Claro. Porque a proposta da esquerda é muito difícil, cara. O brasileiro,
ele é um cara paternalista. Eu não quero ir participar de reunião. Eu não quero ter que ir lá e falar assim, não, se eu ganhar, aí nós vamos montar uma associação para discutir as coisas. Puta, negócio chato pra caramba. Eu quero o cara que fala assim, ó, vota em mim que deixa que eu resolvo. Deixa aqui, pode deixar pra mim. Ah, mas vamos discutir? Não, fica sossegado. Eu resolvo pra você. Você não vai precisar fazer nada. Você vai poder ficar na sua casa sem fazer nada. E aí você já votou em mim, eu já votei meu salário, pode deixar que eu resolvo. Não precisa você. E aí vocês vêm com a proposta e falam assim, não, porque aí nós vamos mandato colaborativo. Nossa, já me dá uma canseira só de escutar colaborativo, mandato. Não, nós vamos discutir. O povo não quer, entendeu? Eu sei que é o certo. Não tô falando mais assim. Mas é isso. Mas por quê? Desde que nós somos república, nossa república ela sempre foi representativa. Ela nunca foi uma república, né? Uma república direta. Então eu elejo um representante. Eu não participo das decisões. E eu elejo, tipo Pôncio Pilatos, né, mano? Elegi aqui, lavo as mãos, agora o problema é seu, velho. O que você vai fazer, eu não quero... É isso que você está dizendo. Tanto por isso que é difícil para muita gente entender Cuba. Pô, mas Cuba é uma ditadura. Não! Lá nós temos uma representação indireta. Né? Lá são divididos por bairros, por comunas. Ali você tira os delegados do bairro vai para a região vai para... E os caras vão fazendo política de maneira direta. E aí, óbvio, que quem vota para os representantes são esses delegados que servem daqui do bairro, que aí vai tirando por cidade, por região. Mas aí não é o voto direto. Então aí algumas pessoas... Algumas que são desonestas intelectualmente dizem, é uma ditadura. Não, é uma outra forma de representação. É igual a China também não é ditadura, não. Tem a China tem um outro processo. Processo. Ah, partido único, mas tem a ideia deles lá. Você disputa o partido. Né? Então aí é isso. Então, por exemplo, você não concorda, se filia, entra no partido, disputa o partido, arranca a direção, e aí você vai eleger o povo que você quiser. Né? É que pra gente aqui do Ocidente é muito maluco, porque a gente é um baluarte de tudo do mundo, que é igual né, religião, né? A minha é a certa, as outras são tudo erradas. A maneira de organizar a sociedade nossa, todos os outros países têm que organizar igual eu. Sim. Senão estão errados. Agora, você vê que loucura? Passou um colega meu de faculdade por aqui, o Borgo. Né? O Borgo, gente boa. E aí a gente estava comentando um pouquinho antes... Que direitista defende... vai fazer campanha pro Ventralbe. Vai. E aí, ele defendia, a gente falou um pouco disso, por exemplo, o tratamento precoce. Né? Sem falar da estupidez que é isso. Mas ele citou um monte de fonte aqui, hein? Citou os médicos aí que eu nem sei. Eu fiquei quietinho pra não mostrar minha ignorância. Mas a gente tem que... Mas na verdade... Peraí, vamos consultar essas fontes? Vamos ver. Mas assim... Tem. Pesquisador tem pra todo lado. Se é eficaz a pesquisa, é outra história. Mas pesquisador tem, né? Se for procurar, você vai achar. Mas o que eu queria dizer disso? Dentro do Congresso, quais deputados puxaram o debate para interromper o tratamento precoce, acelerar a compra de vacina? O nosso representante, por exemplo, não fez. Nós chegamos a 700 mil mortos. Então aí não é só se o debate é local ou ele é nacional. Se a gente não tem um representante que tem envergadura de chegar lá e travar os temas nacionais, inclusive para mudar a pauta política de um governo, para que serve? É deputado federal, não é representante síndico de prédio. Né? E o nosso mandato, fazendo essa... que você perguntou para Bauru, o que nós pensamos? Que nós temos uma tarefa chave de desenvolver a região. Desenvolver, tratar problemas estruturais. Bauru tem gargalos de trânsito, gargalos de escoamento de água, problemas com o cerrado, o crescente plantio agora de eucalipto, que estamos em cima do aquífero Guarani, daqui a 20, 30 anos nós não temos água para tirar do solo. O prefeito furando poço à torta e à direita e ainda faltando água, e daqui 20 anos não tem água para arrancar do solo. Então qual é o papel de um deputado de pensar a cidade para 20, 30 anos? Esse é o papel. É chato. Talvez isso não ganhe? Talvez não ganhe. Né? Nós temos uma esperança que é possível construir uma nova classe política. E você acredita que você ser um candidato de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, numa terra de direita, que é Bauru? Bauru deu quantos % dos votos pro Bolsonaro aqui na última eleição? 70 e poucos % dos votos. 70%. É uma missão difícil ou você acha que isso já está mudando? Eu avalio que o cenário desse ano é melhor que o de 18. Tá? É melhor que o de 18. Mas teve uma pesquisa recente, saiu no site do Globo. 51% das pessoas de Bauru se identificam hoje
se identificam com as políticas progressistas do PT. Então isso significa que, óbvio, a vida na política é você tomar lado. Então, para mim, quem fica em cima do muro, inclusive, a gente tem que ficar com o pé atrás na política, significa que nós temos 51% das pessoas que pensam que é possível ser diferente, que se referenciam no que a gente diz. Então, nós vamos mostrar para essas pessoas que essa representação é nossa candidatura. Entendi. Eu acho que esse é o desafio, inclusive. O PT ele tem um discurso interessante que casa com o consciente popular. Quando é questões econômicas e sociais. Quando você fala de pobreza, de coisa, quem que pode resolver a questão da falta de alimentos para pessoas carentes no Brasil? Pô, qual partido? O PT. Tipo assim, a pessoa não tem essa associação com outros partidos. O PT perde, e perde muito feio, quando ele vai para questões morais. E muito petista quer entrar nisso. É o fundo, é o caixão para vocês. É o prego que falta para botar. E é claro que o pessoal do lado de lá vai tentar fazer vocês entrarem nessa. Porque aí é onde eles ganham. Só pra você ter uma ideia, nós estávamos falando do Capitão Augusto, é só você pegar dados, por exemplo. O Capitão Augusto não se elegeu na primeira eleição, teve 30 mil votos. Na segunda ele teve 40 e se elegeu por causa do Tiririca, que fez 1 milhão e pouco. E aí nessa ele teve 280 mil votos. Do nada ele arrancou esses votos, assim, do nada. Não, foi uma virada, uma onda, uma coisa que mudou alguma coisa, né? Tirando esse diagnóstico dele, que não tem nada a ver, a gente veio para uma realidade que, tipo assim, o PT não teve culpa nisso, tipo assim, nessa onda, porque o PT estava no poder. Ele não viu isso acontecer, não viu que as políticas que eles estavam fazendo, a maneira que ele estava conduzindo, porque, pô, não, mas o Congresso, mas, pô, teve o Congresso na mão o tempo todo, 8 anos que o Lula não fez. Assim, ele não estava produzindo um ódio, o ódio ao PT foi produzido pelo próprio PT. Não aconteceu isso. Eu acredito... A autocrítica do PT que todo mundo fala, que ninguém vai. vai. Eu falei isso numa entrevista, eu falei assim, ó, reconhecer as contradições do governo Lula não significa eu amarrar a cinta de silício nas pernas. Né? Por exemplo, depois do golpe, inicia-se um processo de demonização do PT, porque não bastava a Dilma perder as eleições, precisava derrotar o PT. Né? Então daí vem o golpe, vem o impeachment e vem a prisão do Lula. E aí falando como advogado. E aí foram... O Lula hoje estava falando das horas de matérias negativas no Jornal Nacional. E aí foram... ataques assim sistemáticos e cotidianos de demonização do partido. Isso você não desconstrói. Nós estamos aqui falando, por exemplo, em televisão, né? Certo. Seja pela internet, por onde vai sair. Você imagina uma Rede Globo de televisão, Ed, ela no Jornal das 4 da manhã ela fala assim, ó, o Ed tem a barba grisalha. Aí no Jornal das 4, é no Jornal das 7, é no Jornal das 8h30, no Jornal do meio-dia, no Jornal das 2, é no das 7 da noite, é no Jornal Nacional e é no Jornal do fim do dia da meia-noite. No dia seguinte, qual que é a discussão no boteco? A barba do Ed é grisalha, mano. Então, assim, foi construído esse ódio ao PT, e que eu entendo, né? Inclusive os motivos, que foi construído. Mas o PT foi o único partido, e isso eu falo com muita tranquilidade, que criou todos os mecanismos de controle do executivo que nós temos, e que o Bolsonaro acabou com eles. Sim. Mas aí ninguém quer fazer debate disso. Então, por exemplo, hoje o Bolsonaro coloca sigilo de 100 anos em tudo que ele faz. Na nossa época, nós criamos o portal da transparência. Você conseguia entrar e saber a qualidade do papel higiênico que comprava na EMEI Gasparzinho e quanto custava. Só que não piorou muito isso daí. Então, você não acha mais nada. Qualquer compra acima de 7 mil, 8 mil reais, o prefeito tinha que licitar. Hoje está em 60 pau. O prefeito pode gastar, você nem sabe no que o prefeito fez. Só que aí qual é o detalhe? Adianta eu ficar dizendo todas essas palavras, às vezes, ainda mais nas eleições, você não tem tempo. Só que nós sabemos que todo o mecanismo de controle criado, desde fortalecimento da Polícia Federal, investimento na tecnologia, né, de compras de navios e aeronaves para a Marinha e Aeronáutica, foram do governo Lula. Era sucatão, você lembra? O avião previdenciário era sucatão. Sim. Teve que trocar de avião. A Marinha não tinha navio. É uma loucura, né? É uma loucura. E o PT cria esses mecanismos. Por exemplo, hoje nós vivemos com o Aras aí, a gente pode aprofundar um pouco, com o Aras engavetando tudo que chega do Bolsonaro. Tudo. Exatamente tudo. Botou engavetador geral da República. Coisas gravíssimas, né? Coisas gravíssimas.
No governo Dilma nós tivemos uma figura central, que era o Gurgel, lembra disso? Sim. Que era o Gurgel. Como que nos governos do PT os procuradores chegavam? Pela Constituição Federal é assim. Os procuradores elegem 3, voto direto, os 3 mais votado. O presidente pode escolher um dos 3 ou nenhum dos 3. É prerrogativa do executivo. O que o Lula adotou desde o primeiro mandato? A lista que veio, o mais votado é o que vai entrar. Goste de mim ou não goste. Se tá certo ou errado, é outra discussão. Esses caras, o Gurgel, por exemplo, promoveu uma caça a Dilma. Né? O Bolsonaro pôs todos que têm relação de confiança com ele, como Fernando Henrique. Então, é uma forma do governo se blindar e você, inclusive, não tem essa discussão de corrupção, porque daí você não tem o procurador propondo ação nenhuma, né, meu? Então, mas concordo que é um debate que a sociedade vai trazer, mas o que tinha que esgotar com relação disso do PT, esgotou. Nós temos um outro momento muito mais grave, que é essa galera passando fome, e o que tinha para falar que o PT tem ou não casos de corrupção, isso esgotou durante quase 4 ou 5 anos, cotidianamente, né? Não sei se vai ser a tônica. É mais fácil hoje colocar a pecha de corrupto no Bolsonaro, por ele esconder tudo. Sabe, do que... de corrupto do Bolsonaro é importante para equalizar com a corrupção do PT. Porque sabe o problema da corrupção do PT? O Palocci eu confesso, por exemplo. Ele confessou que fez, o Zé Dirceu confessou, o outro confessou. Daí, agora o Bolsonaro, o governo do Bolsonaro é muito corrupto, num nível sofisticado. Ele é uma corrupção sofisticada. É uma corrupção de mercado, eles fizeram manobras. Tem gente muito bilionária, né? Essa manipulação da Petrobras, muita gente ganhou muito dinheiro, etc. Mas é bom colocar essa questão do Bolsonaro pro PT, né? De corrupto para empatar. O que desempata, e isso daí pega nos bolsonaristas, é a questão do Bolsonaro não trabalhar. Isso daí, eu notei isso em conversando com os bolsonaristas, na hora que você fala, pô, mas o cara não trabalha, mano, olha a agenda dele. Ele acordou, ele começou a trabalhar 10 horas da manhã, 11h30, acabou a agenda, ele foi andar de jet ski, o cara não trabalha. O pessoal tá passando fome, o Brasil tá não sei o que lá, mesmo que ele nem, o agronegócio, nem pro agronegócio ele trabalha, ele poderia ter ido lá vender grãos, viajando. Não, ele não trabalha. Isso pega muito. Fizeram a conta que ele tem uma jornada menor que a do estagiário, cara. Pela agenda dele. Você acredita? Acho que deu 20 e poucas horas por semana de trampo. Isso daí eu vi que, falando que ele não trabalha, pega, o pessoal se dói um pouquinho. Mas, assim, a outra questão... Nisso vocês ganham o debate. Nessa questão. Você ficar na questão da pobreza, das pessoas passando dificuldade, e que a política tem que resolver isso, todo mundo pensa no PT na hora que pensa nisso. Tinha do falecido Duda Mendonça, ele fez umas peças. Eu, como publicitário, me ligo muito nisso, né? Que era Fantasmas do Passado, que eram as peças dele, que mostravam que sem o PT poderia voltar a faltar comida, voltar a... Eu acho que o PT tinha que pegar, tá vendo? A gente avisou vocês. Ed, você sabe o que é muito maluco, cara? Esses caras se arvoraram, né, do poder no movimento dos outsiders, né, que é aquela coisa assim. O cara de fora da política que vai resolver o problema, porque como se o problema fosse a política, né? E aí várias coisas pra gente pensar, pô. Por exemplo, por que tanto demonizam a política e dizem que ela ninguém deve participar? Porque quanto menos gente participa, menos gente decide, né? Uma das questões. E aí esses outsiders chegam dizendo que vão resolver todos os problemas e que foi um movimento mundial. Nós tivemos Trump, que ele chega nessa toada, né? Eu sou de fora da política, sou empresário, vou resolver. Aqui nós tivemos Bolsonaro, tivemos Dória, tivemos Suelen, tivemos Argentina. O anterior lá, não esqueci. É um movimento, mas é um movimento de uma eleição só, porque esses caras não têm projeto. Esses caras são um bom vivant. O Bolsonaro, ele só enriquece a família dele. Disseram, né? O Lula roubou isso, roubou aquilo e tarará, tarará, tarará. Eu vi o Pedro Serrano falando, livre docente da PUC, hein? Não é o Jorge. Falando assim, ó, se tem alguém que merecia ganhar um atestado de inocência, é o Lula. Porque não tem ninguém no país que teve a vida investigada como o Lula teve. Né? De grampo, de tudo. Sistema financeiro, de varrer tudo. Bom,
puseram uma imagem da Exalc de Piracicaba, os malucos, da Exalc de Piracicaba como se fosse do filho do Lula. É Exalc de Piracicaba, velho. Disseram que o cara era dono da Friboi, aí depois aparece lá os irmãos... Os Batista, né? Aí aparecem os irmãos que eram dono da Friboi envolvido com esquema de corrupção. Então, assim, é uma loucura. E esses caras tomaram esse país de assalto, né? A Carla Zambelli. Carla Zambelli na frente da van, falando que a van era da filha da Dilma. Olha isso, que loucura. A filha da Dilma é da área do direito. A filha da Dilma... Não. E aí esses malucos tomaram o Brasil de assalto, cara. E muita gente vai a público, fala assim, mas a minha opinião, com todo respeito, não é opinião, são fatos, né, cara? Esses caras assaltaram o Brasil, eles se enriquecem. O Bolsonaro é um ladrão. Eu falo isso como advogado, com toda a tranquilidade do mundo. Eu não tenho como provar, fazer um boletim... Se ele perder a eleição, ele tem grande possibilidade de preso, né? Ele vai preso. Ele não pode ser preso agora, né? Não, agora ele tem foro, não é que não possa. O inquérito corre no Supremo, normalmente em segredo, e aí lá congrega todas as ações do país, tem um outro ritmo de Não, trânsito. mas os roubos dele antes de parlamentar não Mas pode aí ser volta pra investigado. primeiro grau. Não pode ser investigado agora. Só que é assim, eu digo isso com tranquilidade, porque ele enriquece, a família enriquece. Ali é uma coisa hereditária. Eu te faço um desafio. Fala um parente do Lula que esteja na política. Não tem. Você não lembra, cara? Agora Bolsonaro, a família inteira. Família inteira. Todos os filhos. A mulher agora parece que é candidata. É sobrinho. É um negócio hereditário. Sabe aquele No negócio Rio de Janeiro, ele colocou o filho dele pra concorrer contra a própria mãe. Olha que loucura. Porque ele E queria... aí criou uma que a briga ex-mulher, familiar, né? ele queria Você lembra tirar das ela. capitanias hereditárias? É isso. O cara tira uma fatia ali, ó, que é meu feudo. Eu sou o dono desse troço e aqui eu levo tudo. Bicho, eles compraram mais mansão em 4 anos de governo do que eu tenho de informação Eu na acho- história do país. O pessoal fala Isso muito não da existe. Rede Globo, né? O pessoal da esquerda batia na Rede Globo muito. Aí, de repente, agora passou meio que defender. Não, a gente bate Né? ainda, viu? Viu? A gente bate ainda. Porque, por exemplo, o caso lá do Flávio e etc., das rachadinhas, né, do Bolsonaro. Aval do açaí, Aval do açaí. Ixi, Nossa, é um escândalo muito assim, a ex-mulher do Bolsonaro, os áudios, cheque, cara. assim, assumindo assim, não, acusação, não, Os eu pegava cheques. tanto, dava tanto pra não sei quem, fazia... É muito documentado Muito, o negócio. muito. Porque a corrupção do PT, beleza, mas era assim, porque acho que foi assim. E a corrupção, por exemplo, assim, o Aécio tá aí, tem a filmagem do primo dele com a mala de dinheiro correndo na rua. Aliás, um primo bem tonto. Ó, esse é um problema sério no Brasil. Porque o ódio ao PT, e eu falo isso com tranquilidade, é um ódio de classe. Ninguém suporta alguém que saiu, sério, da pobreza, em cima de um pau de arara, trabalhar numa metalúrgica, passou fome, se tornar presidente da República, e aí esse cara fazer uma política que coloca o pobre, o negro, na universidade, dentro do avião, com os ricos, brancos de classe média, isso dá um ódio nessa classe dominante do país, um ódio imenso. Então, a perseguição a fatos mais indeterminados do PT, ela é muito maior, que é isso que você está dizendo, do que a fatos completamente determinados da elite brasileira. Mas a elite a gente aceita. Ah, não, a elite tudo bem, poxa, mas o banco precisa de tantos bilhões de empréstimo para salvar da crise. Quantos apartamentos no Guarujá, que aliás, o Porra. apartamentinho feito, Porra. a mansão do Flávio Bolsonaro Deus, consegue que comprar, isso. né? É o que eu tô dizendo, é uma família que se apropriou do Palácio do Planalto, né? E assim, saqueia. Mas você não acha que o momento atual do Brasil, alguém de centro seria melhor? Não. Você não acha que se o Lula ganhar, os bolsonaristas vão começar o movimento no dia seguinte, o ladrão impeachment já, querer impeachment igual fizeram com a Dilma quando a Dilma ganhou? E você não acha que se o Bolsonaro ganhar, vocês do PT vão continuar genocida, não sei o que lá, e o país não vai ter paz? Qualquer um dos dois lados que ganhar, a gente não vai ter paz? Eu acredito que o único candidato capaz de trazer a paz para o Brasil de novo é o Lula. Eu falo sem dúvida nenhuma disso. O Lula é um grande conciliador. O Lula
come criancinha, o Lula não é comunista. O Lula tem como premissa fundamental da forma de fazer política a capacidade dele de negociar. Ele é o cara que, por exemplo, nunca deixou de reconhecer uma derrota. Então, caso o Bolsonaro ganhe, que isso não vai acontecer, viu, gente? Não vai acontecer. Nós vamos trabalhar para não acontecer. Nós nunca deixaremos de reconhecer e nem colocaremos sobre dúvida a urna eletrônica. Eu tenho que confessar para você que eu agora estou falando questão pessoal minha. Eu acho que era um momento de outra pessoa. Sabe por quê? Tá tão difícil essa briga, famílias brigando por causa de política, grupo que você não pode falar nada, você tá no grupo do churrasco, tem política lá, tá tão à flor da pele que eu acho que o Brasil precisa de uma esfriada pra gente virar os olhos para outro lugar, sei lá. Eu acho que houve realmente muita corrupção no governo do PT, eu pessoalmente acho. Eu não sou juiz, não julgo fatos. Eu olhando assim, acho, putz, o Palocci devolveu 100 milhões de reais. Sabe, o Gedel Vieira Lima era do governo da Dilma. Sabe, tem um apartamento com 61 milhões, também tem a foto. Assim, tem muito. O Bolsonaro é ridículo. Uhum. O Bolsonaro é corrupto também. E além de ser corrupto igual o PT, ainda é ineficiente. O PT era corrupto, mas não é eficiente ainda em algumas coisas. Não tem projeto nenhum. Então, eu não quero nenhum dos dois. Mas você sabe que assim, nós chegamos num momento que... Você viu que o Largo São Francisco... Até pegar o pessoal do Largo São Francisco escreveu uma carta em defesa da democracia. Eu vi. Foi inclusive assinada. Olha só que simbólico, hein? Pela Fiesp. Foi assinada pela Febraban. Todos os juristas progressistas. Eu assinei ela ontem. Setores extremamente conservadores. Sinalizando que não conseguem, não podem estar com o Bolsonaro. Porque o que ele representa, Ed, é algo assim... É fora do que existe de normal no mundo. E normal, digo, nas relações pessoais, que é no mínimo de respeito. Então, não daria para esse momento nós termos um outro candidato melhor que o Lula, que tivesse as condições nacionais e internacionais de tanto unificar o país, porque ele é um líder de massa e nós não temos ninguém. Hoje o Brasil não tem outro líder de massa. E ter respeito internacional para poder ser recebido e reconstruir as pontes que o Bolsonaro destruiu. Nós não temos outro quadro para fazer isso. Pensar no Ciro, por exemplo, o Ciro não tem essa capacidade, nem interna e nem externa. E não conseguiríamos criar um quadro desse a toque de caixa. E aí, voltando a falar, por exemplo, só para não perder o gancho da corrupção, por exemplo, Petrobras, cara. O presidente da Petrobras é indicado do PMDB. Você entende? Então, assim, é muito difícil isso, porque quando você faz um governo num Brasil do tamanho do nosso e a Petrobras está sob responsabilidade de um partido aliado teu, a política que vai desenvolver ali, o presidente pode dizer, eu quero essa política, mas quem vai desenvolver é o presidente que está ali indicado. E realmente pegou o esquema de corrupção envolvendo o PMDB, ok. Quando descobriu, o que fez? É demissão e tchau. Você não tem pedido de arquivamento e nem sigilo de 100 anos. Entende? Então, assim, para mim não tem acordo esse debate de que é o mesmo grau de corrupção, porque, assim, nós puníamos, nós não passávamos pano e não tem sigilo em nada, cara. Nada. Ninguém pediu para o delegado da Polícia Federal arquivar nada. Né? Agora, eu acho que esse ano nós temos uma tarefa muito dura. Nós vamos olhar daqui a 30 anos, Ed, né? E aí quem estiver em casa vai lembrar disso. Nós vamos olhar daqui a 30 anos e vamos falar assim, ó, cara, nós vivemos um período de fascismo. O que é o fascismo? Ele é a intolerância. É essa intolerância do grupo. É essa intolerância de eu sair na rua de vermelho e ser achincalhado. É a intolerância de eu ser petista e ser tratado, por exemplo, por um dos locutores da rádio aqui da cidade, né? O esquerdalha, o esquerdopata, o não sei... Isso é o fascismo. É o medo de você viver com as suas opiniões. Então, o que está em jogo no Brasil hoje é a derrota do fascismo. Parte do PMDB da Simone Tebet e, acho que se não me engano, Janone já sinalizaram que se chegar em agosto, tiverem menos de 2 dígitos, vão desembarcar tudo na campanha do Lula. Porque o que está em jogo hoje não é gostar ou não gostar do Lula. O que está em jogo hoje é derrotar o fascismo e rasgar, arrancar, sumir com o bolsonarismo
e com essa política fascista do Brasil. É isso que está em jogo hoje. Que é muito para além do que só gostar ou não de um candidato. Talvez não fosse o ideal. Aí fica uma tarefa para o próximo período as forças políticas construírem algum representante que dê conta disso. Né? Que eu vejo que no momento, para acabar com o bolsonarismo e o fascismo, não tem outro candidato a ser o Lula. Sabe, para encerrar, sabe o que um grande político aqui de Bauru fala internamente para o vice-presidente do Lula, Geraldo Alckmin? Aliás, o convenceu de aceitar a vice-presidência. Sabe qual é o discurso dele? Qual? É o seguinte: vai porque você vai ser presidente. O Lula não termina o mandato. É verdade isso, viu? Não duvido. Não tô falando. Esse é o discurso dele pro Alckmin. É você o presidente. Eu acredito que, viu, Ed? O Lula termina o mandato. Né? Tá melhor de saúde que eu, rapaz. Candidatura, que nem a nossa. Candidatura sem grana, sem mandato, tendo que rodar pra conseguir os grana votos. Tem agora, fundão lá. Se você soubesse a briga disso aí, mas deixa pra lá. Mas, eu acho que o Lula termina, né? Que tá muito bem de saúde, mas tem um compromisso, né? O compromisso qual é? O compromisso é o próximo candidato, ele não se lançar à reeleição. Isso é um compromisso dele. Porque ele também acredita que não faz bem pro país ficar girando em torno desse personalismo. E aí, realmente, o Alckmin pode se cacifar. Nos Estados Unidos não pode, né? O cara que fez 8 anos não pode ser mais candidato de novo, né? Eu não sei lá se tem algum prazo depois que sai pra voltar. Tipo, Obama não pode ser candidato. Por então, isso assim, que foi o Biden. ele acredita que isso é ruim. E aí o Alckmin se cacifa, né? Porque se ele tá numa vice de um governo que dá certo e ele topa continuar tocando o programa, pode ser ele a referência que vão tentar construir. Poderia ser o Ciro, né? Mas o Ciro... Meu voto no primeiro turno, meu voto declarado no primeiro turno. Depende, eu vou Ciro. Não, mas daí eu vou te dar uma sugestão, viu? No primeiro turno. Não, mas eu vou te dar uma sugestão. No segundo turno, eu vou contra o Bolsonaro. Mas eu vou te dar uma sugestão. Você assistiu o Porchat? A entrevista do Porchat é uma parecida coisa aqui. Você assistiu? Eu assisti. Você assistiu? O Porchat é um cara inteligente, viu, rapaz? Aquele ali... Ele falou assim, se chegar em agosto... O Porchat vai de Ciro também. Se chegar em agosto e o Ciro não ultrapassar os 2 dígitos... Eu, no dia 2 de outubro, vou de estrela vermelha votar no Lula, porque não dá pra ter segundo turno. Não, eu vou votar no Ciro, porque eu acho que o PT não dá mais e o Bolsonaro não dá mais. Eu vou votar no Ciro. Por isso que é a maravilha dos 2 turnos, a democracia. Aí depois, no segundo turno, claro, eu acho que o governo tá ruim, tá deixando as pessoas, tá segregando socialmente a nossa sociedade. Isso daí é perigoso. A violência vai aumentar. Assim, Bauru é uma cidade segregada socialmente. Vocês que moram aqui, às vezes vocês não percebem isso. Demais. Mas você percebe isso? Demais. Rico de um lado e pobre do outro aqui. Vocês têm passa a avenida, nossa, muda a cidade, passa um negócio. E ainda os ônibus têm. Nossa, até o transporte público é feito pro pobre não ir pro bairro do rico. Cara, se você tá num bairro, você tá no centro, você tem que montar. Sabe por que eu percebi isso? Porque tem um ex-patrão meu que vai montar um negócio aqui. E a base do negócio dele é ter transporte público que chegue até lá. Então eu tô ajudando ele em questão, como eu faço pesquisa de mercado, eu tô ajudando ele em questão de localização, onde que seria perfeito para ele ter o negócio, etc. Aí eu fui olhar, falei assim, cara, se você montar, e os prédios que estavam mais adequados para ele era nessa região aqui. Falei, mas se você montar lá, o pessoal não vai conseguir, vai ter que ir a pé, porque não vai conseguir chegar no lugar onde que é o seu negócio. Ed, eu falei isso pro José aqui fora, cara. Bauru é tão difícil que eu vou te dar um exemplo. Isso que você falou é a mais pura realidade. Bauru desenvolve, tem investimento público na região centro-sul. É isso. Toda a região periférica, ela só serve para abastecer o trabalho da região centro-sul. Sim. São os ônibus saindo da periferia para o centro-sul, saindo da periferia para o centro-sul, e no fim do dia, voltando para a periferia. É só esse movimento de... Você não tem os ônibus saindo da periferia direto para o shopping. Você não tem ônibus saindo da periferia direto para o Alameda para pegar um cinema. Não. Você não tem... Não. É só nos horários de ida e volta do trabalho. E aí eu tenho que ir para o centro para poder ir para o trampo. E aí do trampo, centro, casa. Você não tem. Por quê? Porque Bauru é construída assim. A aristocracia local não deixa Bauru desenvolver. Parque Primavera, para finalizar. Parque Primavera. Desce o chorume do cemitério na porta dos caras.
Não tem drenagem, não tem saneamento básico. Nós conseguimos R$750 mil de emenda com o Paulo Teixeira. A prefeitura não concluiu a licitação faz 3 anos. Vai trocar os bloquetes do Vitória Régia. Em 3, 4 meses, termina a licitação, conclui a obra, entrega e inaugura. Aí, ouvi de um colega que Paulo Maluf falava assim, né? Na política não falta dinheiro. O que falta são prioridades. A prioridade de Bauru não é desenvolver a cidade toda. É realmente a periferia continuar só alimentando a região Centro-Sul. Sim. Então essa diferença ela existe É pesadíssima. gritante. Eu sou um cara muito frequentador da noite, tava falando pro Mago. Mas nem parece, rapaz. Não parece? Não. E aí você nota a região que você tá, o tipo de isso, gente. cara. Você vai. Exatamente. É muito separado. É aqui. muito triste. É muito triste. Perde totalmente a beleza que é o nosso país, que é todas as pessoas. Mas é que a gente bate palma pra Noruega, rapaz, que quem não quer trabalhar lá tem um auxílio pra ficar em casa sem trabalhar, né? Resumidamente é isso. E é que a gente bate palma pra Noruega, os brasileiros, e critica o Bolsa Família, que dá R$200 pra uma mãe pra poder manter o filho na escola e estudar. Fala que nós estamos tratando vagabundo. Esse é o Brasil, né? Eu conheci um dinamarquês que estava no Rio de Janeiro. 6 meses ele alugou um apartamento ficando no Rio de Janeiro. Ele estava no hostel que eu estava, mas preparando o apartamento para ir para lá. Eu falei, nossa, mas 6 meses, vai ficar aqui? Ele falou assim, não, que eu só trabalho 6 meses. Eu falei, eu trabalho na estatal de petróleo deles lá. Assim, aí fica congelado metade do ano, eu fico aqui 6 meses. Eu falei, mas você vive do quê? Ele falou assim, enquanto eu estou aqui eu tenho um auxílio do governo. Assim, enquanto eu não estou trabalhando, eu tenho um auxílio do governo. Então, 6 meses, meu salário equivalente ao meu salário, o governo vai me pagar para eu ficar aqui na praia. De boa. É um país que quer o povo bem, cara. Você não pode querer ser o povo ferrado. Você quer o povo bem. É inadmissível. Aqui é o contrário. Aqui eu normalizo socorrer os bancos quando tem uma crise. Ó, vamos lembrar? Pandemia. Mas o Lula também fazia isso. Mas não tô dizendo que Lula não. é amigão dos banqueiros. Não, mas os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro no Brasil como no governo do PT. Aí, ó, pandemia, 4 trilhões. Primeira semana de pandemia, ele liberou para os bancos de auxílio. Quantos meses ficou a discussão para sair o auxílio para quem estava sem trabalhar na pandemia? Foi sair perto de setembro ou outubro. Não, tem umas sério. anomalias do que eu escuto o pessoal falar que eu fico Não é louco. sério, não é eu fico sério. louco. Outro dia eu estava escutando um cara falando, acho que até alguém ligado ao Ciro Gomes, falando assim, olha só, tantos milhões aqui para ajudar os pobres não tinha, não sei o que lá. Mas assim, a isenção fiscal que dá para Localiza, que é a empresa que loca carro, é maior do que o dinheiro que precisava para ajudar os pobres. Mas por que a Localiza tem isenção fiscal? Mas ninguém reclama. Aí eu parei assim, mas só que foi no governo do PT. Não, mas eu não estou dizendo do governo. Eu tô Ninguém dizendo... reclama, sim, com Isso, certeza. não. A Localiza não paga imposto. Por que a Localiza não paga imposto? Eu fiquei pensando, eu pago imposto. O Além dos Outdoors paga imposto, a Pureza Filme paga imposto. A Localiza não paga imposto. E vou reforçar, tá? Não acho que o governo tenha que execrar os empresários. Ao contrário disso. Tem que incentivar, fortalecer. Mas nós não podemos achar errado fazer isso, por exemplo, com uma casta social que não tem acesso à comida, cara. Aí tá a contradição. Não tá no governo auxiliar a socorrer um setor industrial que está em crise. Não, acho certo isso. Mas também não é errado socorrer um setor social em crise. Então a nossa crítica vai ao socorro do setor social e, pô, coitado do empresário, tá fudido, tá quebrado, desculpa a boca, aí depois que você corta. Né? Tá quebrado, não vai ajudar o cara. Não é esse. O papel do Estado é justamente fazer esse equilíbrio da balança. Mas é que a gente acha errado. Pô, você vai dar o peixe, não vai ensinar a pescar, meu irmão? Tá aí pro banqueiro. Você também tá dando peixe, não tá ensinando a pescar. Mas daí tá certo, né? É isso aí. Muito louco. Ô Jorge, obrigado por ter vindo aqui. Valeu, obrigado a Eu você. tentei fazer o contraponto, gente, e no final acabei concordando um pouco. Porque eu sou assim. Mas boa sorte na campanha. Obrigado, Espero que você consiga o objetivo aí. O seu objetivo é bem plausível. Dá para sair de Bauru quase eleito. É isso. E obrigado por ter vindo aqui nessa loucura. Tá bom? Muito obrigado, foi um prazer, foi uma delícia. Obrigado aí pelo carinho e pela sapiência em conduzir o nosso bate-papo aqui. E esse ano o desafio é grande, Né? Nós temos que estar atentos ao debate político, independente de quem escolher, eu falo para todo mundo, escolha alguém. Nós temos que escolher, não podemos deixar passar sem dar opinião. Né? Eu acho que isso é o mais importante.
É isso aí, galera. Estamos encerrando mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Diretamente aqui do Criação, estúdio, gravação de música. Você que tem uma banda, que tem uma dupla sertaneja, vem gravar aqui o seu disco, lugar muito legal, muito bacana, que é uma disco. Não grava mais disco, né, Paulo? Eu sou velho, eu denunciei minha idade agora. Era o tempo que eu ia na loja, lá em Jaú chamava Rubo, que é uma loja que, puta, eu ficava namorando, CD era caro, não tinha grana. Aí eu ficava lá, olhava, lia todas as músicas, botava lá no lugar. Aí surgiu a internet, casar, 3 dias pra baixar uma música. Meu Deus do céu. Mas é isso. Obrigado por Exa Filmes. E vamos falar dos nossos patrocinadores. A Eficaz Mídia é a empresa que tem o maior mobiliário urbano para propaganda no interior de São Paulo. Mais de 900 pontos de ônibus entre Bauru e Agudos, que você pode estampar a sua marca e aí fazer sua campanha, deixar à vista de todo mundo. E a Facop. A Facop é a faculdade do Centro-Oeste Paulista, que tem a graduação em odonto no período noturno. Um diferencial para você que precisa trabalhar e estudar. Além disso, a Facop tem mais de 50 especializações que você pode fazer e aumentar ainda mais o atendimento para os seus clientes, né? Você tem as famosas, né? Tipo harmonização facial, botox, buchectomia, fazer a famosa dentadura de artista, Paulo, que é a lentes de contato dentária. É isso daí. A Facop. Encerrando mais um programa, quero agradecer todo mundo. Mais uma vez, nós estamos em 2 TV, várias rádios e principalmente no YouTube, todas as redes sociais. Tá tudo aqui embaixo, certo? Tchau! Além dos Outdoors.